Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo a análise de 13 Fantasmas, um filme lançado pelos anos 2000 que marcou algumas pessoas, mesmo com seus problemas. E aqui nesse vídeo então eu trago ele, além da análise da mitologia desses fantasmas. Mas antes de começarmos, peço a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal se forem novos, ativando as notificações para não perder nenhum novo conteúdo que sai aqui no canal, e recomendando o vídeo para amigos e familiares fãs do gênero. Ok? Agora venham comigo, que está começando o especial Dark Castle. Thirteen Ghosts. No Brasil, 13 Fantasmas. Produção de terror norte-americana de 2001. Sendo o segundo filme da produtora Dark Castle, e o segundo e último remake de uma produção do William Castle, o diretor que deu nome à produtora, sendo o remake do filme de mesmo nome, lançado em 1960, mas que, como teve uma baixa recepção, se tornou o último remake de uma produção do William Castle, com os outros filmes da produtora investindo em obras originais, com esse 13 Fantasmas sendo a produção até que interessante, tendo uma boa ideia, mas que não soube aproveitá-la, se tornando mais um terror genérico, mas que ainda consegue divertir, sendo dirigido por Steven Beck e escrito por Neil Marshall Stevens e Richard Dovidio. A trama de 13 Fantasmas começa mostrando o caçador de fantasmas, Cyrus Criticus. Ele caça fantasmas para colecioná-los e está atrás do 12º fantasma, chamado o Eliminador, e para caçar esse fantasma, ele traz junto uma equipe, incluindo seu assistente psíquico chamado Dennis, que ao tocar objetos ele tem visões, percebendo assim todos os crimes causados pelo Eliminador. Mas por ser um fantasma muito forte, vários homens da equipe passam a ser atacados e mortos por ele, mas que conseguem capturar o fantasma, o aprisionando numa caixa. Só que nesse ataque, o Cyrus também é morto. E após isso, a gente acompanha o sobrinho do Cyrus, chamado Arthur, que está viúvo desde que sua esposa morreu no incêndio, alguns meses atrás, morando então num pequeno apartamento junto com seus filhos, a Kate e Bob, além da babá, Maggie. Só que então aparece o advogado do tio, avisando para Arthur que como Cyrus morreu, deixou tudo para ele, incluindo a sua mansão. Então Arthur, seus filhos e a babá decidem se mudar para a mansão, e ao chegarem lá encontram o Dennis, o assistente do tio, que está disfarçado de eletricista, tentando entrar na mansão para pegar o dinheiro que o Cyrus devia a ele, que é convidado por eles a também entrar na mansão. Só que dentro e andando pelos corredores, o Dennis percebe que todos os 12 fantasmas capturados pelo Cyrus estão ali presente, e que a mansão é coberta por vidros com frases em latim para impedir que os fantasmas escapem. E desesperado, o Dennis tenta avisar o Arthur para ele ir embora com sua família, porque o local é perigoso, algo que Arthur não dá ouvidos. Só que acontece que o advogado do tio, acidentalmente, aciona um mecanismo que sela a casa, deixando todos presos e liberta os fantasmas, com o advogado sendo encurralado pela princesa enraivecida, que avança contra ele, causando a sua morte, sendo dividido em dois pela porta, ao mesmo tempo que os filhos Bob e Kate ficam vagando pela mansão, sem saberem que os fantasmas estão de olho, com o Bob vendo alguns fantasmas, com o Bob vendo os fantasmas do torso e a serva, e é então que se depara com a amante definhada, que é a sua própria mãe, que se tornou uma das fantasmas capturadas pelo Cyrus. Mas acontece que o Bob é capturado por alguém, e o Dennis usa um par de óculos que permite que o usuário possa ver os fantasmas, entregando esse óculos também para a babá, que passa a ver os espectros. E a Kate, também colocando os óculos, enxerga o fantasma, o Chacal, que avança contra ela, a deixando ferida, que é salva por seu pai e também por outra mulher, chamada Kalina, que diz ser uma libertadora espiritual, que está na casa tentando libertar os 12 fantasmas, que conseguiu entrar na casa antes que se fechasse. Só que após o ataque do Chacal, a Kate também desaparece. Então Arthur, que com os óculos também enxerga os fantasmas, percebendo a ameaça que está, se reúne com a Kalina, o Dennis e a Maggie, se reunindo na biblioteca, onde Arthur descobre que um dos fantasmas é a sua esposa, em que Kalina explica que a casa, na verdade, é uma máquina, alimentada pelos 12 fantasmas, servindo como o olho do inferno, que permite ao usuário ver o passado, o presente e o futuro,
em que o Cyrus queria isso para se tornar o homem mais poderoso da Terra, mas que a única maneira de desligar a máquina é através da criação de um 13º fantasma, que seria feito através de um sacrifício de amor, em que nesse caso teria que ser o Arthur, se sacrificar pelos seus filhos, se tornando assim o 13º fantasma. Mas então o Arthur, junto com o Dennis, usando óculos, entram no porão para tentar encontrar seus filhos, usando uma porta de vidro como barricada, só que passam a ser atacados por 2 fantasmas, o Destruidor e o Eliminador, em que o Dennis se sacrifica para salvar o Arthur, e acaba sendo morto pelos 2. Mas após isso vem a revelação que o tio do Arthur, o Cyrus, não morreu e está bem vivo, e que a Kalina é a sua parceira, e bate na Maggie a deixando inconsciente, e que foi o Cyrus que sequestrou a Kate e o Bob, para assim convencer o Arthur a se sacrificar e se tornar o 13º fantasma, que esse sacrifício não pararia a máquina, mas acionaria a sua ativação. Então eles colocam o Bob e a Kate no centro da máquina, e logo após isso o Cyrus mata a Kalina, e convoca os fantasmas para ativar a máquina. O Arthur então aparece e testemunha todos os 12 fantasmas, mas antes que pudesse se sacrificar, ele vê seu tio, em que ele fica desconfiado e ao tirar os óculos percebe que seu tio não é um fantasma, está vivo, e avança contra ele começando uma briga entre os 2. E durante esse confronto, a Maggie acorda e interrompe os controles da máquina, libertando assim os fantasmas de seu poder, com os fantasmas capturando o Cyrus e o matam. O Dennis também aparece com o fantasma e incentiva o Arthur a salvar seus filhos, que pula na máquina e consegue resgatá-los. É então que as paredes da casa se quebram quando a máquina fica com defeito, soltando assim todos os fantasmas, com o último fantasma sendo a esposa do Arthur, que antes de desaparecer, se despede da família, com Arthur, seus filhos e a babá sobrevivendo. Então, 13 Fantasmas, como falei antes, tem uma boa história. Esse enredo de trazer 12 fantasmas com suas próprias características, aprisionados numa casa e se soltando, daria um ótimo filme, mas não foi muito aproveitado, com o principal motivo sendo que os fantasmas não foram muito bem aproveitados. Eles mal aparecem e apenas uns 4 se mostram perigosos, com os outros ficando de fora, com o filme preferindo investir na trama de família, que visita a casa, são atacados, mas usando o poder do amor e conveniências do roteiro acabam sobrevivendo, em que o certo deveria ser uma história de pessoas indo nessa mansão e cada uma sendo atacada por um desses fantasmas, além de ter uma direção fraca. Na cena de ataque dos fantasmas, usa muitos cortes e flashes de luz, o que deixa as cenas difíceis de compreender, e apostando muito no humor, graças ao personagem do Dennis, que consegue ser um personagem carismático, mas não precisava ser tão exagerado assim, com ele sendo interpretado pelo Matthew Lillard, que já tinha feito o Pânico e depois o Salsicha no Scooby-Doo. Com o elenco do filme sendo ok, tem alguns outros conhecidos, mas não são personagens tão interessantes assim, com o ator mais lembrado sendo Murray Abraham, que faz o Cyrus Criticus, que é o vilão genérico querendo ser o homem mais poderoso do mundo. Além do final não ser muito emocionante, poderia ter sido também melhor. Já o ponto positivo do filme é mais a parte técnica. O visual e design da mansão é bacana, junto também com o visual dos fantasmas, e usa uma boa maquiagem, juntando isso com algumas partes violentas. Mas que em algumas cenas, como no Olho do Inferno, utiliza um CGI ultrapassado. Mas de todo caso, se não esperar muita coisa, pode ter uma diversão. Ele até que não é tão chato, o ritmo até que é bacana, e os fantasmas, mesmo aparecendo pouco, são a melhor coisa do filme. Então dou a ele a nota 6,5. Nas bilheterias, ele teve uma arrecadação baixa, o que fez com que o próximo filme da Dark Castle fosse uma produção original e não um remake, que foi O Navio Fantasma. Só que o mais interessante do 13 Fantasmas não é o filme em si, mas a história de cada um dos fantasmas, que por si só já dariam ótimos filmes, ou até uma série, que terminado a análise do filme, eu vou falar aqui de cada um dos 12 fantasmas. Cada um dos 12 fantasmas simboliza um signo do zodíaco negro, começando com o filho primogênito, do signo de Áries, que é o espírito de um garoto mimado, que era fã de cowboys e índios, adorando brincar disso, mas determinado dia, numa brincadeira de arco e flecha, ele acabou levando uma flechada do vizinho, causando a sua morte, e como era um garoto muito rebelde e impulsivo, continuou assim com essa agressividade depois de morto, sendo associado à deturpação de energia do signo de Áries.
O próximo é o Torso, do signo de Touro, que é o fantasma de um homem que em vida foi um viciado em apostas, só que em determinado dia ele perdeu uma aposta e não tinha como pagar. Então o outro jogador cortou ele em vários pedaços e jogou os restos no mar, em que o vício pelo dinheiro demonstra o lado mais negativo do signo de Touro. O próximo é a Serva, do signo de Gêmeos, que foi uma garota que em vida é uma das mais populares da escola, vindo então de uma família rica. E o que ela mais gostava era de ter vários casos amorosos, ficando com vários rapazes. Só que um deles, magoado, se vingou quebrando seu pescoço. E a falta de escrúpulos em pular de um namoro para outro faz a fama do mal geminiano. O próximo é a amante definhada, do signo de Câncer, que é o fantasma da esposa do Arthur, que acabou morrendo queimada no incêndio por tentar salvar seus filhos, permanecendo assim um espírito angustiado, que é o fantasma que mostra o apego à família, que é um que um canceriano possui, até em casos extremos após a morte. O próximo é o príncipe dilacerado, do signo de Leão, o fantasma de um jovem que era estrela promissora de beisebol, até que um dia pensou que poderia ganhar qualquer disputa, e entrou numa corrida de carros, só que acabou capotando 3 vezes, e morreu pegando fogo preso entre as ferragens do carro, com o fantasma mostrando o orgulho de um leonino, que pode levá-lo até a morte. O próximo é a princesa enraivecida, do signo de Virgem, o fantasma de uma garota que é obstinada pela perfeição na sua aparência. Ela fazia de tudo para se tornar perfeita, fazendo assim muitas cirurgias plásticas, até que um dia uma delas deu errado, e a garota ficou cega de um olho, e por causa do sofrimento, ela se matou cortando suas veias no banheiro, com o espírito perturbado mostrando o extremo doentio da busca pela perfeição virginiana. O próximo é a Peregrina, do signo de Libra, uma mulher que saiu de sua cidade natal em busca de um lugar melhor, mas quando foi morar em outra cidade, os animais começaram a morrer, então as pessoas a acusaram de bruxaria. Então aprenderam no pelourinho, apedrejaram ela e a deixaram morrer de fome. Então a vontade de deixar tudo em paz era de uma libriana, só que isso acabou causando a sua morte. O próximo é o Bebezão e a Mãe Horrenda, do signo de Sagitário e Escorpião, em que a mãe é uma anã que quis se esconder do mundo, acabando num circo, onde fazia todo mundo rir do seu tamanho. Só que num dia, ela foi atacada e violentada por um gigante. E o filho que nasceu desse abuso, nasceu um gigante, que amava profundamente a sua mãe. Até que um dia sua mãe foi morta, então o Bebezão, com muito ódio, matou quase todo mundo do circo. Só foi parado quando mataram ele antes de terminar o massacre, simbolizando assim o signo Sagitário e o ódio de vingança de um escorpiano. O próximo é o Destruidor, do signo de Capricórnio, que é o fantasma de um ferreiro que era justo e honesto, até que um dia foi acusado de roubar outro homem, em que ele negou, então esse homem perseguiu e matou a sua esposa e filho, despertando no ferreiro um grande ódio. Então ele pegou um martelo e matou o homem. Só que assim o povoado o julgou culpado e prendeu o ferreiro numa árvore, com vários pregos no seu corpo, além de cortar em sua mão e colocar um martelo no lugar, praticamente um Candyman, simbolizando então a justiça capricorniana, mas que nesse caso deu mais dor a ele. O próximo é o Chacal, do signo de Aquário, e foi um filho de uma prostituta que tinha obsessão por mulheres, tanto que ele começou a achar que ele era louco. Então ele foi parar no manicômio, mas a sua loucura era tão grande que ele rasgava a camisa de força e arranhava as paredes. Então colocaram na sua cabeça uma gaiola para tentar imobilizá-lo, mas um dia o manicômio pegou fogo, todos fugiram, exceto ele, simbolizando então a loucura de uma mente aquariana. E o último é o Eliminador, do signo de Peixe, olha só o meu, o fantasma de um gigante que foi abandonado pela mãe, ficando então com seu pai, que o colocou para fazer trabalho forçado, em que a sua solidão fez ele desenvolver uma habilidade fora do comum para destruir. Então quando seu pai morreu, ele ficou louco de vez e começou a dilacerar pessoas, fazendo isso com as próprias mãos, até que homens armados conseguiram executá-lo com mais de 50 tiros, com esse simbolizando a solidão pisciana, nesse caso levado ao extremo. Então gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixe aí nos comentários como sempre. Deixe aí se assistiram 13 Fantasmas e se gostam dele ou não. Até o próximo vídeo e tchau!